Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos em mais uma edição do nosso Pódio da Costa. Para minha satisfação, e eu tenho certeza absoluta para você que é um grande desportista, para você que curte o futebol, principalmente nos bons tempos, né, do futebol, a gente recebe hoje um ex-atleta e hoje um treinador. Ele comanda a Associação Desportiva Cabo-Friense. Os vascaínos, os corintianos, por que não dizer os pontepretanos, vão se lembrar de Wesley. Tudo bem, Wesley? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Satisfação é nossa, tenho certeza absoluta. Vai ser legal aqui a gente bater um papo de futebol. Eu já vi que você tem muito a nos ensinar, a nos informar também. Gente, o Wesley Pina Gonçalves, nascido no Espírito Santo, é isso? Vila Velha, Espírito Santo. Linda Vila Velha, né? Lá, Vila Velha já teve um time chamado Santo Antônio, que durante muito tempo disputou o Campeonato Capixaba. Aí hoje é o Vila Velhense, né, que representa. Mas tem outros times também, o Tupi, né? Acho que o Glória também. Vão e voltam, né? Essas equipes, né? Mas, e o Espírito Santo, curiosamente, revelou grandes talentos no futebol, né? Eu me lembro de um Carlos Germano, de um Giovani, né? Pois é, eu acho Verdade, Sávio. Sávio também, Maxwell. né? Pois é. Maxwell, olha só, o Wesley. Muito bom. Uma turma boa, um estado rico em talento futebol. Sem dúvida. O Wesley, você começou como atleta de base do Vasco da Gama, é isso? Eu tive a oportunidade de ir para o clube em 96. O Vasco, aquelas que os clubes fazem, aquelas viagens, né? Aquelas excursões que os clubes fazem, foram para o Espírito Santo. E eu jogava, curiosamente, no núcleo do Flamengo. Logo que começou os núcleos, lembra? Começou. Sim, me lembro. Os clubes fazer núcleo. E eu gostava muito dos núcleos. Nas cidades, iam para cidades. E aí eu jogava numa escolinha chamada Camisa 10. Olha o nome bem sugestivo. E aí pintou a questão dos núcleos. E aí eu fui para o núcleo do Flamengo na época. Tinha acabado de iniciar e não paguei só a mensalidade, a inscrição, porque no mês teria esse jogo contra o Vasco, contra o Vasco da viagem. E aí, dentro disso, nós tínhamos que vender umas rifas, aquelas coisas, para poder participar do jogo. E aí eu participei do jogo e fui bem no jogo e tudo mais. Os treinadores daquela categoria na época pediram para eu vir para o Vasco para fazer nem era avaliação, né? Porque como eles já tinham me visto jogar, já me fizeram o convite para me integrar no alojamento, já para morar no alojamento. E como é que foi para você, um atleta ligado ao Flamengo, no núcleo do Flamengo, de repente um dos grandes rivais do rubro-negro, o Vasco da Gama, te fazer esse convite? Na verdade, quando a gente é criança, a gente não pensa em nada, só quer ir embora. Eu quero essa oportunidade, vou agarrar com unhas e dentes. Eu até brinco que eu já comecei jogando um clássico. Então, né? E aí, logo em seguida, recebi esse convite, né? Aí eu até brinco, né? Não sei quem foi mais corajoso. Se fui eu de ir embora com 12 anos ou se foi meu pai e minha mãe de ter deixado eu ir embora. Tá vendo só? O Wesley é muito bom de resenha, gente. É muito bom. Agora, e você estava com que idade quando você deixou Vila Velha? 12 anos. 12 anos. E em um curto espaço de tempo, o Wesley foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Eu fiquei esse período no Vasco. Na verdade, minha vida toda, né? Joguei a categoria de base inteira no Vasco. Construiu uma trajetória na base do Vasco da Gama. Todos os meus caminhos foram lá. Então, tudo que eu aprendi no futebol, até dar um passe e respeitar as pessoas, foi o Vasco que me ensinou. Muito bom. Porque uma criança, né? Saindo de casa, meus pais me educaram, lógico. Até hoje são minha base de educação. Mas é o que eu digo, o futebol, ele te disciplina, ele te ensina muita coisa, ele te ensina sobre hierarquia, ele te ensina sobre respeito, ele te ensina muita coisa, não te ensina só a jogar futebol. Concordo com você em número, gênero e grau, então, essa é uma grande realidade. O Vasco foi ali uma referência minha como atleta e como, passar dos anos, como ser humano, e fui aprendendo muita coisa, vivendo, e aí construí uma carreira de atleta.
tanto na base e depois... E vocês vão ver que carreira maravilhosa, que carreira vitoriosa do Wesley. Eu tive o privilégio de acompanhar a sua carreira em alguns momentos, né? E sei do grande caráter também, porque o atleta, ele se perde às vezes, né? Não vamos citar nomes, mas temos vários casos ao longo da história, jogadores contemporâneos seus. Hoje a gente, infelizmente, ainda vê isso também, que tem um talento a ser mostrado e que acaba perdendo esse talento exatamente por N razões extracampo, tem isso também, né? E você deve ter visto muita gente numa situação assim, né? Porque realmente não é fácil, né? Ficar longe de casa, longe dos pais, tudo isso, tem que ter um equilíbrio muito grande. Justamente, você vive num ambiente que você está sozinho e não só essa parte do extra, né, do campo, e você precisa ter uma força muito grande para poder você superar aqueles momentos difíceis, né? Uma coisa que nós tivemos, pelo menos eu tive, muitos companheiros tiveram, quando você mora no alojamento, além do clube que ele te oferece, mas o clube ele te oferece o mínimo, na verdade, daquilo que ele precisa te oferecer, Exato. que é estadia, alimentação e tudo mais. Um cuidado com psicólogos, ciências sociais, aquela coisa toda. Mas um papel importantíssimo que fazia na nossa vida ali eram os pais dos companheiros que moravam fora. Fora do alojamento. Então ali eles nos levavam muitas das vezes para as casas deles, cuidavam da gente lá de fora. Olha que legal! Tirava a gente daquele ambiente. Uma nova família. Tirava a gente daquele ambiente do alojamento, para gente passar um final de semana diferente, etc. Então isso muito bom, esse depoimento também. Agora, com relação ao atleta mesmo, propriamente dito, normalmente o atleta começa numa posição, jogando numa posição, e quando chega no clube, o treinador, alguém da base olha e fala, não, você tem mais jeito para jogar em tal posição. Isso aconteceu com você ou não? Parece até que a gente conversou antes e não foi, né? E aconteceu exatamente isso comigo. É mesmo? Aconteceu exatamente isso comigo. Eu, quando eu cheguei no clube, eu jogava mais de meio campo, mais de volante. Correto. Né? Só que, com o passar do tempo, um treinador, o Luiz Antônio, ele hoje até voltou para o Vasco, trabalhando no Sampaio Corrêa, etc. E aí ele me chamou, tinha chegado 3 jogadores para o meio campo. E o Luiz Antônio, esse treinador, ele sempre foi um cara... Eu acho que ele estava sempre um passo à frente, porque estudava muito, lia muito, via muitos jogos. E ele tinha ele conseguia enxergar alguma coisa à frente que hoje tem muito hoje no futebol. Ele falava muito sobre jogadores mais dinâmicos, sobre jogadores, principalmente no meio campo. Jogadores para fazer outras funções, jogadores para pisar na área para atacar, ou para poder jogadores fechar na linha. Então ele tinha muito, ele já enxergava isso lá em 97, 98, ele já falava sobre isso com a gente. E ele me chamou, e ele falou para mim assim, Wesley, eu vou eu dou esse exemplo também, e eu falo para os meninos que hoje eu trabalho. Ele falou para mim assim, isso não tinha celular na época, não tinha nada disso. Correto. Era uma cartinha ainda, tá? Tinha que mandar a carta ou ligar no orelhão com o cartão. Isso. Eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo de fazer nada. Eu tinha que resolver. Eu com 13 para 14 anos, quem tinha que resolver era eu. E ele me chamou e falou assim, vou falar um negócio para você. Chegou 3 meio campo aí, que são melhores que você. Só que é o seguinte, eu vejo você com boas características. Você bate bem na bola, tem um senso de posicionamento, você é comunicativo, cabeceia bem. Apesar de eu não ser alto, muito alto para os padrões hoje de zagueiro, sim. Tem boa colocação, você entende do jogo. Eu sempre gostei de ler o jogo, Agora é a minha vez. Eu sempre te vi como um líder dentro de campo, sabe aquele jeitão de xerifão, mas não o xerifão que chega junto, sabe, batendo, como o pessoal fala, não, mas aquele cara que lidera mesmo. Eu tinha essa característica. Agora você está confirmando isso. Eu gostava de me comunicar, eu gostava de conversar com os treinadores, entender. E aí ele falou para mim, olha só, você tem que decidir agora.
ou você dá um passo para trás, eu vou te ensinar a ser zagueiro, eu vou te dar oportunidade para você treinar, para você jogar. Ou se você decidir jogar no meio, quando acabar o treino aqui, você vai para casa, vai pegar suas coisas e vai voltar para o Espírito Santo. Porque você não vai mais jogar no meio. Você não tem condição de disputar com eles, porque eles são melhores que você no meio. Eu falei para ele, tem que decidir agora. Agora. Então, quer dizer, não dava tempo para eu... Calma aí, professor, deixa eu ligar para meu pai para perguntar a ele. Pô, pai, o treinador quer que eu mude de posição. Não tinha. Hoje tem essa... Exatamente, o chamado jogo de cintura, etc. O treinador me mudou de posição. Que eu sou volante, que eu sou zagueiro. Não, que eu sou lateral, que eu sou ponta. Então, o jogador ele precisa ter um pouquinho mais de versatilidade e, às vezes, enxergar ou acreditar quem está ali olhando para ele, vendo outras características que ele pode atuar em outras posições ou até mesmo em outros momentos do jogo. E eu lembro que eu falei para ele, professor, eu vou ser jogador de futebol, não importa a posição. Me coloca que eu vou. Estava determinado mesmo. Eu não ia embora, já estava 2 anos no alojamento, já tinha tudo. Falei, o quê? Não vou largar isso aqui não, que é meu caminho. Boa. E aí fui. Passado, se não me engano, uns 6 meses, mais ou menos, já estava ali treinando, jogando e tal, e teve um jogo tive a oportunidade de jogar, entrei, joguei, nunca mais saí. No outro ano, que já era sub-15, eu tive minha primeira convocação para a seleção brasileira sub-15 como zagueiro. Como zagueiro. Aí depois minha carreira seguiu como zagueiro. Grande Luiz Antônio, valeu. Valeu. Aí você subiu para o elenco profissional do Vasco da Gama, e de lá que você saiu direto para o Corinthians, foi negociado com o Corinthians? Não. Nós jogamos uma copinha em 2003, se não me engano, chegamos na semifinal, perdemos para o Santo André essa copinha. O Santo André foi campeão em 2003, foi 2003, se não me falha a memória. A final foi Santo André e Palmeiras. Nós jogamos, nós e Santo André, perdemos 3-1, 3-2. E depois eu voltei, me integrei ao elenco profissional. Luiz Antônio, treinador Luiz Antônio. Antônio Lopes, desculpa. O Antônio Lopes. O Antônio Lopes, que me subiu profissional. E aí, em 2003, eu joguei o ano de 2003, subi junto com o elenco depois do Campeonato Carioca, próximo do Campeonato Carioca. Sim. Aí joguei o ano todo, consegui ali, fui ganhando meu espaço. Em 2004, eu joguei até o meio do ano e fui embora para Israel. De Israel que eu vim para o Corinthians. Você veio, eu não me lembrava disso, você primeiro foi, aí você jogou no Maccabi Haifa. E como é que foi a passagem lá? Porque o futebol lá, a gente sabe que ele é limitado tecnicamente. Eu não sei como é que é em termos de organização, porque tem N problemas também lá, né? Na verdade, quando eu subi, voltando ali rapidinho. Sim, por favor. Quando eu subi na profissional 2003, com o professor Antônio Lopes, um cara que foi o que me deu a oportunidade. E falou, vai lá, garoto. Ele me chamava de garoto, né? Vai lá, garoto. Só que o professor era Caxias, o professor era brabo. Eu soube disso. O delegadão. Delegado mesmo. Ele era engraçado demais, ele tinha umas peculiaridades muito, muito interessantes. Gente da melhor qualidade, gostava muito, era um cara duro, mas é aquele cara que o elenco adorava. Então, correto. Até deixar um abraço pro professor Antônio Lopes. E aí, logo em seguida, joguei subprofissional, fiz esse ano e meio, e foi o período que o Vasco estava naquele momento crítico, né? De grana, de problemas. Então, o nosso grupo, a nossa geração, que era a geração de 84, foi uma geração muito vitoriosa de categoria de base. Nós ficamos ali um período, praticamente 4 anos, sem perder um jogo no Rio, ganhando todas as competições de forma invicta. E então, quer dizer, nós tínhamos criado uma identidade muito forte do nosso grupo. Sim, sim. E muitos de nós ali, que era o Coutinho, Moraes, Anderson, Alberoni, Claudemir, Daniel, uma turma que tinha um prestígio na categoria de base
e que seríamos ali, para subir o profissional, seríamos a bola da vez para jogar no profissional e seguir uma carreira e ajudar a ser vendido de uma maneira grande para retribuir aquilo que o clube fez. Mas acabou que, com todos os problemas que o Vasco teve na época, é diferente você subir a categoria de base com um elenco profissional ou com um profissional vivendo uma fase ruim. Para você vender, acaba sendo um pouco mais complicado. Sim, etc. Imagino. A questão de valorização. Então, eu tive a oportunidade, logo em seguida, eu era o mais jovem, assim, daquela turma que estava jogando sempre, e, querendo ou não, tendo ali um destaque. E aí veio a oportunidade do clube receber essa grana que precisava. Perfeito. E aí acabei sendo vendido, fui para Israel, foi uma surpresa também, mas a gente, naquela época, não tinha como a gente pesquisar e tudo mais sobre clube, sobre ida, a gente queria dar andar. Sequência a uma carreira. A gente queria andar. E para mim foi ótimo. Eu gostei muito da cidade, do país. Você falou sobre como foi viver, né, e jogar lá em Israel. No nível de atleta, é ótimo. São ótimos jogadores. Olha a dica. Israelenses são bons jogadores. São jogadores rápidos, são jogadores fortes, bons tecnicamente. Aí, às vezes, as pessoas pensam, se são tão bons assim, por que não joga numa Copa do Mundo? Gente, tem um detalhe importante. Por questões políticas, os clubes de Israel disputam competições europeias, embora seja um país asiático, e a própria seleção, eliminatórias para a Copa do Mundo, por questões políticas, disputa as eliminatórias pelo lado europeu. Porque se fosse pela Ásia, estava em todas as Copas do Mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso era fato. Bom, e antes de chegarmos no Corinthians, eu sei que você passou por outros clubes do exterior também, inclusive no Denizlispor do futebol turco. Fui na Turquia também, só que na Turquia já foi depois. Foi depois que você, quando saiu do Corinthians? Isso. Depois que eu saí do Corinthians, do Corinthians eu fui ao Juventude o Criciúma, do Criciúma eu fui para a Turquia. E como é que foi a passagem pelo futebol? Aliás, evidentemente tem as diferenças, você jogar no futebol turco depois, ou jogar, por exemplo, para quem joga no futebol espanhol, que tem uma visibilidade muito maior. Eu não vou nem citar aqui o campeonato inglês, gente, mas o italiano ou o campeonato alemão, mas o campeonato turco é muito disputado, né? A rivalidade lá é muito grande, é pesada mesmo. São apaixonados pelo futebol e a rivalidade muito forte, é um jogo muito pesado, um jogo de muito contato, um jogo muito duro de se jogar, um jogo de jogadores forte, é um jogo mais direto, né? Hoje já é diferente, né? Pelo que o futebol hoje oferece. Os clubes grandes, lógico, pelo investimento, sempre tiveram jogadores de mais qualidade técnica e sempre faziam um jogo de propor o jogo, etc. E as outras equipes com jogadores turcos, né, era um jogo muito viril, um jogo muito pesado, de pancada o tempo inteiro, um jogo muito forte. Eles contratam muitos jogadores do continente africano também, né? Muito comum, porque na teoria, economicamente, é mais viável para eles, tem isso também, né? Sim. E são atletas fortes também, né? Que jogam rápidos, muito, são extremamente rápidos. Parece-me que o grande problema do continente africano, quando fala-se de formação de atleta, ainda é aquela questão do comprometimento com defender, etc. e tal, né? O pessoal gosta de jogar o futebol se divertindo, né? Pelo menos é o que a gente sempre ouve. Mas nessa passagem também pelo futebol europeu, você atuando no futebol turco, evidentemente por uma equipe de menor expressão, jamais se expôs por exemplo, aquela rivalidade de uma torcida, né? Quando pegavam, por exemplo, um Fenerbahçe, um Beşiktaş, um Galatasaray também, né? Não tinha essa rivalidade do seu clube em relação a esses chamados grandes. Não tinha, mas quando a gente ia jogar na casa deles, eu imagino. Você via, eu joguei contra o Fenerbahçe, joguei contra o Bursa, era naquele que a gente chama da quarta, quinta força ali, equipe pesada, torcida apaixonada, aquele clima que eles gostam de construir fora de campo.
Realmente fácil. A Turquia não é fácil. Gente, o que temos de atletas que passaram pelo futebol turco, só vou citar um tal de Alex, tá bom? Alex, camisa 10. Você jogou contra ele? O Pelezinho, né? O querido Pelezinho. Fora de série. Na verdade... Hoje é treinador também, né? Sim, está indo muito bem no Operário. No Operário. Está lá em Ponta Grossa, no Paraná. Estou torcendo por ele também. O Alex, eu joguei contra ele em duas situações. Quando eu estava no Vasco, subindo. Sim. Na Copa do Brasil, Vasco e Cruzeiro. Naquele Cruzeiro de 2003 que ganhou tudo. Vanderlei Luxemburgo. Meu Deus. Alex, Aristizábal, David. Um negócio Augusto maravilhoso. Recife, Maurinho na lateral de um lado. Isso, Maurinho também. Uma correria, os caras voando. O time conquistou a chamada Tríplice Coroa. E a Copa do Brasil, se não me engano, se não me engano, era semifinal, Vasco e Cruzeiro. Nós jogamos lá em Minas, o primeiro jogo, depois em São Januário. Isso mesmo. Para pegar os homens era difícil. Não, era difícil segurar aquele time. Eu imagino. Bom, e você também, só para concluir a sua trajetória no exterior, para a gente voltar para o Brasil, voltar para o Corinthians, e treinador da Associação Desportiva Cabo Friense, está aqui, viu, gente? O nosso querido Wesley. Mas você passou também pelo futebol português, Estrela da Amadora? Na verdade, Estrela da Amadora foi uma passagem muito rápida. Foi rápida? Foi rápido. Quando eu saí quando eu saí do Corinthians, eu fui em Portugal. Sim. Na verdade, eu brinco que eu fui em Portugal para o meu filho nascer. Minha esposa estava grávida. Olha! Minha esposa estava grávida. O teu filho nasceu em Portugal. Meu filho nasceu em Portugal. Maravilhoso. Aí nasceu, passou um período, o clube não estava bem, assim, correto, em questão de estrutura financeira, etc. E aí eu vim embora. Decidi vir embora, não quero ficar, e voltei para o Juventude. Aí você retornou ao Sul. Porque o futebol português, gente, longe de dizer que se resume, mas a rivalidade, quando você fala, olhando para o título, você está sempre ligado em Benfica, o Porto, Sporting, e aí tem o Braga, que é sempre uma força em... Já foi o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães, que tem um estádio lindo, diga-se de passagem, muito bonito o estádio, né? Como é o do Braga também, sim, né? Mas as demais equipes, elas montam uma equipe para disputar um campeonato, para lutar para não cair e tentar algo mais, né? Mas geralmente é sempre mais complicado. Eu imagino como foi no Estrela da Amadora. Não foi uma passagem legal, não. Perfeito. Agora, que aprendizado você trouxe em termos de visão que pode servir para você hoje como treinador nessa carreira que eu tenho certeza está começando e vai ser brilhante pela pessoa que você é? Eu acho que tudo que a gente vive... Dá para aplicar alguma coisa de fora para cá, de tudo que você vivenciou, principalmente na Turquia, Portugal, Israel? Dá. Muita coisa que hoje a gente... que hoje a gente aplica ou a gente estuda em algumas ocasiões, em algumas coisas. Por exemplo, em Israel, os treinadores israelenses, isso aí eu fui pesquisando, fui vendo depois, a gente foi entendendo que eles se organizavam defensivamente de uma maneira, ofensivamente de outra maneira. Então eles buscavam duas escolas diferentes de trabalho para aplicar dentro do modelo de jogo, dentro de um plano de jogo, dentro da metodologia de trabalho que eles gostavam de trabalhar. O treinador, eles faziam os cursos, né, vivenciavam clubes para trabalhar a organização defensiva. Eles iam para a Itália porque é uma escola defensiva Quando você fala em defesa no futebol mundial, a gente lembra da Itália. Lembra da Itália, não tem como Milan, nos times. E ofensivamente trabalhava na Inglaterra, ou fazia os cursos ingleses para tentar juntar as duas escolas e criar uma metodologia própria. Então, assim, eu fui com o passar dos anos, por mais que por mais que o atleta, ele entenda do jogo, eu sempre falo isso, que o treinador que de repente não ouvir o seu atleta, ele está fadado ao fracasso, na minha visão, porque o atleta, ele entende do jogo.
Ele entende, você passa uma informação para ele e às vezes a situação está acontecendo dentro de campo, você pede para ele fazer uma coisa, ele consegue resolver o problema dentro de campo de uma outra maneira que você está enxergando, só que lá dentro de campo, nas ações, ele está enxergando uma outra situação e ele resolve o problema. Se ele resolver o problema daquilo que a gente traçou de plano de jogo, mas naquele momento a circunstância do jogo fez ele achar uma outra solução e resolver esse problema, tem que existir esse contato, essa... Meu Deus! E aí eu vejo que muitas das vezes isso aí eu trazia para mim. Eu gostava de enxergar o jogo, eu gostava de ver o jogo, e muitas das vezes a gente pedia, alguns treinadores, pedia para fazer tal ação. Vou te dar um exemplo. Uma marcação individual. Sim, sim. Você tem que fazer uma marcação individual em tal jogador. Eu não gostava de fazer marcação individual porque eu gostava de me posicionar e entender o jogo. Eu gostava de tentar achar uma solução mais para a parte de zona. Me posicionar antes da bola chegar naquele cara que eu tinha que marcar. Tentar criar alguma ação e muitas vezes falava, pô, cara, pro treinador, pô, se o senhor acha que não dá para eu fazer assim, fazer assado? Então, não. Quem manda sou eu tenho que fazer individual. Beleza? Lógico, a gente vai fazer. Porque o jogador, ele respeita a hierarquia. Exatamente. Você tocou no... Quando eu falei que, meu Deus, é porque eu sempre tive a impressão de que se eu sou o treinador, se eu me proponho a ouvir alguns atletas meus, por que eu estou dizendo isso? Eu me proponho a ouvir alguns atletas? Porque o atleta dentro de campo, quando ele é observador, principalmente que sempre demonstrou muita liderança dentro de campo, o que acontece? Fica de olho também no adversário. Sabe quando o adversário, por exemplo, o destaque daquele time não está bem emocionalmente, sabe, está reclamando dos companheiros, sabe, vê que há uma instabilidade emocional, quando o cara está sentindo alguma coisa. Eu não sei, eu sempre pensei dessa forma, sempre acreditei que o atleta dentro de campo, ele consegue detectar, aquele que é observador. Agora você, em outras palavras, sim, me passa isso. Eu sempre gostei dessa interação e eu tento trazer para mim. Para o meu lado hoje, relembrando coisas, relembrando situações, acho que dificilmente a gente consegue, a gente consegue aplicar modelo de jogo ou treinamento, o treino que você fazia, por exemplo, um treino mais tático, alguma coisa dessa maneira, eu acho que é mais difícil a gente fazer o que fazia antes, porque eram treinos específicos para aquele determinado jogo. Nós vamos jogar contra, por exemplo, tá na Ponte. Nós vamos jogar contra o Corinthians. Então você treinava aquela semana para jogar contra o Corinthians. Na outra semana nós vamos jogar contra o 15. Então, já focava no estilo de jogo do 15. Era outra, então quer dizer, o treinamento decorrer daquilo que você vai enfrentar. Só que eu me lembro de formação de treinador, da maneira como o treinador se portava para a gente, da maneira que ele dava liberdade ou não. Você vai lembrando de situações, por exemplo, eu lembro muito em Israel, de um trabalho que a gente fazia específico, defensivo, com balanço de linha de 4, para você fazer um trabalho para as diagonais do corpo, entender a maneira como você vai se posicionar e tudo mais. Perfeito. Só que tem uma diferença. Eu era muito novo, eu tinha 19 para 20 anos. Por mais que você queira fazer e você vai lá fazer, você vai fazer focado naquele momento. Perfeito. E por ser muito novo, muita coisa ali você... eu não vou fechar até ali? Tenho velocidade, eu chego. Eu pensei justamente no vigor físico típico do atleta jovem. Só que com o passar dos anos, eu tive a mesma informação que eu tive em 2005, quando eu estava em Israel. Lá no início. Eu tive essa mesma informação em 2015, quando eu estava no 15 de Piracicaba com o treinador Roque Júnior, da escola italiana. Olha. Então, quer dizer, me fez lembrar. Eu falei,
Se eu tivesse... O Roque Júnior, o zagueiro, foi zagueiro do Palmeiras, seleção brasileira, isso. Que fundou a primeira camisa em São José dos Campos. Ele foi meu treinador. Então, meu Deus! E aí eu falo que quando eu trabalhei com o Roque Júnior, eu não joguei nenhum jogo com ele. Nenhum. De verdade, não joguei nenhum jogo. Eu estava vindo da Ponte Preta praticamente 2 anos de lesão de joelho. Correto. E eu fiz a pré-temporada toda com ele, fiz tudo com a equipe dele. Hoje, um auxiliar dele é o Juliano, que virou gerente de futebol. Correto. O outro é o Rafael Cavenaghi, que era o preparador físico, se não me engano, está há muitos anos na Coreia. O outro que ele levou chama-se Evandro Leitão, que é um grande estudioso do futebol, hoje sim. Palestrante da CBF Academy, um cara estudioso, inteligentíssimo, cientista mesmo da bola, cara muito legal. E o Roque Júnior. Eu não joguei nenhum jogo com eles, mas eu digo que trabalhar com eles, para mim, depois de trabalhar com eles ali no clube, foi um divisor de águas para quando eu fosse entrar para o campo como treinador. Depoimento maravilhoso. Muita coisa que eu aprendi ali com ele, principalmente com o Roque Júnior, que o Roque Júnior chegou para a gente e falou assim uma época, isso eu já tinha 30 anos, 31, ele falou assim, ó, vocês não sabem correr como zagueiro. Eu vou ensinar vocês a correr se vocês quiserem aprender. Vocês correm errado. Vocês aprenderam a correr errado a vida toda. Está disposto a aprender a correr certo? Falei, lógico. Um cara que jogou na seleção brasileira, jogou na Itália. Eu falei, lógico. História fantástica. Falei, claro, é o que eu quero. Então, as informações que ele passou, eu lembrei, falei, caraca, em 2005, o cara lá em Israel falava isso, gente muito novo. Isso. Não dava tanta atenção. Pô, se eu tivesse, de repente, escutado, mas não sem lamentação, mas só... Sim, correto. Lembrando, e aí hoje eu uso muito essas informações que eu aprendi lá em 2005, essas informações que eu aprendi com o Roque Júnior, para passar as informações para o meu time hoje, para tentar trazer esse conhecimento que eu tive desse cara, para hoje tentar passar para os meninos mais jovens ou até mesmo para os profissionais que não tiveram, às vezes, acesso a essa informação. Para tentar fazê-los ser melhores jogadores. Né? É algo muito precioso. E com um detalhe... antes que eu me esqueça, gente, eu sou detalhista. O Wesley passou lá pelo Nhoquim, como é carinhosamente chamado, o 15 de novembro, Esporte Clube 15 de novembro de Piracicaba, que é a cidade que tem mais de 400 mil habitantes, o povo é apaixonado pelo time, campeão esse ano da Copa Paulista, em cima exatamente do Primavera, que no próximo ano vai disputar a elite do futebol paulista, né? Agora vai ser mais curto ainda, né? Eu não sei nem como é que uma equipe consegue sobreviver a uma competição assim. Mas o 15, a torcida é apaixonada, e eu imagino agora, com relação a esse aprendizado que você acabou de citar, sendo colocado em prática na Associação Desportiva Cabofriense. A gente pode falar ainda de Corinthians, tá? Porque eu não vou deixar escapar, não, porque o Corinthians é o grande rival do meu time, o Palmeiras, né? Mas é uma outra história. Meu pai era corintiano. Né? Mas, Wesley, como é que foi o seu início como treinador também? Eu não vou deixar de falar do Corinthians, não, mas eu estou curioso. Diante do que você... Eu acho isso precioso. Você passou coisas importantíssimas. Por exemplo, ouvir o atleta, né? Aquele que está ali dentro de campo, sentindo o calor do jogo, sentindo como é que está o adversário também, etc. e tal. Coisas que, às vezes, você como treinador da beira de campo e o próprio comandante do time adversário não detectou ainda, né? Mas o atleta de perto sente. Isso é importante. E essa dica do Roque Júnior também. Como é que foi esse início para você como treinador? Começou onde? Meu último ano como atleta foi 2018. Eu tive umas lesões no joelho na Ponte Preta que me atrapalharam no decorrer do caminho, e infelizmente o jogador
ele só é lembrado, só é visto quando você está atuando. Quando você está atuando, essa é a realidade. E aí, com o decorrer do tempo, só para chegar até essa questão, com o decorrer do tempo, eu fui ficando bastante tempo parado, né? Os clubes, o que eu digo, né? Os empresários, a galera que trabalha com futebol, não sei como é que é, acredito que tem mudado bastante aí a maneira como as empresas hoje estão gerindo a carreira dos atletas. Eu me lembro que em 2013, 12 para 13, se não me engano, onde é que foi minha segunda lesão para Ponte Preta, o que eu vou falar pode até ser forte assim, mas que seja de repente, de exemplo ou para o futuro, até mesmo para os jogadores entenderem e de repente seguir. É o que eu digo para os meninos lá, a vida do atleta é resolvida dentro de campo. O campo que vai fazer você sair, as pessoas vão te ver dentro de campo, e a gente que está dentro de campo sofre as lesões, sofre aquelas coisas, só a gente que sente, a família, etc. Eu antes da minha segunda lesão na Ponte Preta, eu tive uma sondagem para o Palmeiras. Verdade, de verdade. Eu estava na Ponte, o treinador, vou até falar o nome dele, tá até aqui no Boa Vista, o Gilson Kleina. Gilson Kleina, Galã, que eu gosto muito, por sinal. Gente da melhor qualidade, a gente nunca tinha trabalhado junto. Eu conheci, a gente se esbarrou, ele negócio de futebol e tal. E aí quando eu cheguei na Ponte Preta, vindo do Náutico para Ponte Preta em 2011, ele me recebeu muito bem. E aí nós subimos a Ponte Preta para a Série A. E aí eu tive a primeira lesão, depois tive a segunda lesão. E aí quando ele foi para o Palmeiras, ele fez um trabalho bonito na Ponte, foi para o Palmeiras, eu fiquei no Palmeiras, na Ponte Preta, fiz a minha recuperação. E aí acabou que a gente teve ali uma sondagem, né? Para eu, de repente, acabando a competição, ser integrado ser contratado ou não. Foi uma sondagem, ou não, pelo Palmeiras. E sofri uma lesão no jogo Ponte Preta e Mirassol. No joelho, o cara cabeceou, subiu a cabecear, machuquei de novo. Então ali você vê que a carreira, por causa da lesão, ela... Tem isso também. Então, logo depois que eu sofri a lesão, eu nunca mais... O cara que eu trabalhava, 2 meses depois, eu nunca mais falei com ele. Ou melhor, ele nunca mais falou comigo. Então, quer dizer... Olha... É o futebol. Futebol é resolvido dentro de campo. É resolvido dentro de campo. Porque, se imagina, tem um zagueiro que machucou, ele tem mais você que é jovem, ele tem mais 3, 4 zagueiros guardados. Essa é a dica para você que é jovem, está começando agora, sonha com o futebol. Presta bem atenção nas palavras do Wesley, isso aqui é muito importante. E aí faz parte, né? Beleza, aí segui, fui andando, sofri ali, fui voltando. E aí tive a oportunidade para jogar em 2018, no Tricordiano, último time, lá em Minas. Lá em Três Corações. Se eu não me engano, é o time vermelho e branco. Vermelho e branco, isso aí. Um grande amigo meu, o Henrique, zagueiro, que jogou comigo, ele tá seguindo a carreira de gerente de futebol, gestor e supervisor de futebol e tudo mais. Ele estava montando o time do Tricordiano, Três Corações. Ele me levou, montou um time legal, o treinador até o Edinho, filho do Pelé. E aí fizemos ali uma pré-temporada legal e tal, e joguei 3 jogos. Meu segundo jogo contra o Cruzeiro, fiz um campeonato, um jogo legal pra caramba, e aí eu tive um amigo meu, Radamés, que na época ele tava no Boa Esporte. Quando acabou o jogo contra o Cruzeiro, meu telefone choveu de mensagem, de ligação. Pô, te vi, cara. Pô, parabéns, não sei o quê. Muito bom. Que legal, quanto tempo que eu não te ver jogando, etc. Pô, legal, bom. Pô, parabéns, segue aí, tal. Só que Varginha do lado de Três Corações. Isso, bem pertinho. O Radamés me mandou uma mensagem, me ligou, falou assim, pô, irmão, o presidente quer que você venha pra cá amanhã. Aí eu falei, caraca, tempão sem jogar, joguei ali, falei, pô, voltei pro mercado, pô, o Boa joga a Série B e tal, só que o Boa tava jogando o módulo 2 do Mineiro. Do Mineiro, exatamente.
E aí eu falei, cara, aí o Henrique, a gente disse que o Henrique falou, pô, Henrique, falou, bem, irmão, pô, isso aqui, ó, só que é o seguinte, cara, o presidente aqui, tá, eu falei, irmão, você tá me abrindo a porta, eu tô contigo, pô. Qualquer coisa que acontecer, eu tô com você, pô. Não vou tomar nenhuma atitude para te prejudicar, não. Fica tranquilo. Tu é meu amigo. Independente de qualquer coisa, tu é meu amigo. Aí fui. Só que quando eu joguei esses 2 jogos, que o cara do tricô, desculpa, o cara do Boa entrou em contato para me apresentar logo na outra semana. Para me apresentar outra semana, eu tinha que sair do Tricordiano. E eu não ia fazer isso com meu amigo. Falei, pô, acabei de chegar o projeto, eu vou... Falei, também faz o seguinte... Abraçou o projeto. Lógico, meu amigo, eu não ia prejudicar ele, né? De repente, eu tomar uma atitude, o cara fala, pô, o cara tomou uma atitude, eu briguei por ele. Não Henrique, mas a outras pessoas. Correto, exatamente. De falar para ele, isso. Né? Falei, não, Henrique, isso é próprio do caráter, né? Dos grandes nomes. Eu falei, tô com você, irmão, deixa acabar aqui, aí eu vou. Não, tá tranquilo. Eu falei, Radamés, faz o seguinte, eu tô jogando módulo 2, eu tô jogando aqui a primeira, deixa acabar aqui. Quando acabar, eu me apresento aí. Não, mas vem aqui e tal. Eu falei, não, quando acabar a gente conversa. Pode ser? Pode, beleza. Depois joguei mais 2 jogos, e aí no treinamento veio uma bola, eu subi pra cabecear, pum. Senti uma dor no joelho, machuquei o joelho. Só que o tricordiano não tem a estrutura de tratamento, aquela coisa de fisioterapia e tudo mais. Acabou que eu não consegui retomar, não consegui voltar. Falei, quer saber, mano? E aí que dele... E frustra a gente. Não tenho dúvida. E frustra. Olha... Porque você fica um período longo parado. As pessoas te ligam. E aí, Wesley, como é que você tá? Como é que tá? Já melhorou a lesão? Pô, tô bem e tal. Pô, cara, tô com um negócio pra você, sei o quê. E aí? Tá quanto tempo parado? Falei, pô, tô 1 ano, cara, 1 ano e meio. Pô, é muito tempo, né? Pô, a gente queria pra ontem. Falei, irmão, mas se ninguém me contratar, eu vou ficar 2, 3, 4, acabou. Né? Então, pô, é isso também. É isso, né? Aí eu falei, aí depois dessa outra lesão, eu falei, cara, vou me frustrar mais tratando e vou e machuco de novo. Então, a gente acaba, a cabeça vai ficando, né? Aí eu decidi parar. Falei, vou estudar, vou fazer um curso e tal. E aí fiz o curso de 2018, fiz a licença B da CBF Academy. Sim. E aí a gente precisava de um clube para... No final do curso, você precisa ir num clube para fazer ali uma espécie de estágio, é isso? É como se fosse esse TCC de isso, faculdade. Correto. Uma prova legal e tal. E eu, morando aqui, pedi ajuda pro Luiz Antônio. Ele trabalhava no Sampaio Corrêa. Aí eu liguei para ele, e o Sampaio Corrêa também, acho que estava começando uma categoria de base ainda, e estava ali naquela montagem, meio que se organizando, né? Ainda buscando... E eu liguei para ele e falei, professor, estou precisando de fazer um término de curso aqui e tal, tem como fazer aí? Fazer um estágio aí com você, aí no Sub-20? Ele, estágio? Vem que você vai ser o treinador do Sub-20, quer? Falei, agora. Aí eu já fui. Aproveitei e fiz as 2 coisas, né? Tive que fazer o estágio, fiz e assumi ali como treinador. Sim. E trabalhei em 2018, 2019, fiquei no Sampaio Corrêa até 2022. Até 2022, Sampaio Corrêa. Trabalhei com o Rômulo, com a família, né? O Rômulo, grande Rômulo. O Rômulo foi atleta do Friburguense, jogou no Friburguense também. Ele jogou, exatamente. Fiz um período legal com eles lá, comecei no Sub-20. Correto. E aí, depois do Sub-20, o treinador, 2019, se não me engano, foi embora. Eu assumi o profissional naquele mesmo ano, para tocar ali até o final da competição. Correto. Aí nos outros, 2020, 2021, eu fiquei como auxiliado da casa, né? Que trabalhava com os treinadores. Eu trabalhei com o Soriano, que eu trabalhei diretamente com ele. Isso em 2021. Rafael Soriano. E aí, em 2022, eu assumi como treinador. Perfeito. O Sampaio Corrêa. E a comissão era eu e Edinho, daqui de Saquarema. Ou melhor, daqui de Araruama. Edinho. Era eu treinador, Edinho trabalhava comigo diretamente como auxiliar, e o Paulo, que é preparador físico, o Eduardo, preparador de goleiro. Então a gente
comandou em 2022 o Sampaio Corrêa. Fizemos até uma campanha bem legal. Nos dois turnos nós chegamos nas finais. Eu me lembro que o Sampaio Corrêa foi muito bem. E aí no final não conseguimos ali o objetivo principal, que era disputar o acesso e tudo mais, mas o trabalho em si, né, o decorrer do trabalho foi legal. Deixamos ali eu não tenho dúvida que pelo tempo que eu passei ali, eu deixei umas boas sementes ali no Sampaio Corrêa de informação, de questão de dia a dia de trabalho, de informações assim para contribuir de alguma maneira pro clube, né? Então acredito que eu deixei algo importante, deixei um legado. Sem dúvida. Deixei um legado interessante lá para eles. Você, pelas palavras, você demonstra ser um estudioso do futebol, aquele cara que continua estudando futebol cada vez mais. Eu gosto muito de ver jogo. E você é muito sereno também, né? A sua serenidade, seu espírito de liderança, isso acrescenta muito também. Como você falou, gosta muito de ver jogo, isso aí não precisa nem dizer mais nada. Só o nosso bate-papo aqui fora do ar, gente, deixa para lá. Mas um detalhe também que é sempre importante a gente abordar, Wesley, é com relação à Associação Desportiva Cabofriense, clube pelo qual eu tenho um carinho muito grande, né? Ramon sabe disso e tantos outros amigos, né? Pessoal em Cabo Frio, então. Mas a gente sabe que não é fácil fazer futebol hoje em dia. Ele é muito dispendioso e, ao mesmo tempo que é dispendioso, tem uma palavrinha que eu acho que define bem, ele é muito desigual, né? Infelizmente, os investimentos, né? Por mais que as pessoas se esforcem muito, acabam sendo insuficientes quando você olha para clubes, né, que estão aí há muito tempo. Eu não gosto muito do termo time grande, time pequeno, não gosto muito do termo, mas os clubes de maior investimento, etc., né, é muito desigual, não é fácil. Né? Não é fácil não. A gente vê, principalmente lá em cima, né, nos clubes Série A, etc., os clubes que de repente vêm ali numa Série B e acaba não tendo de repente o mesmo recurso para fazer um time competitivo e tá sempre ali brigando para subir, cair. Exato. E o momento da Cabofriense, você está chegando agora para comandar a Cabofriense, esse momento ele é definido de que forma? Você está observando atletas ou já está formatando a equipe? Eu penso que seja até cedo ainda para pensar em formatar, ou de repente não. Não, quando eu recebi, eu fiquei um período, de 2022 para cá, eu fiquei um período parado. Correto. Sem trabalhar diretamente no Parado, futebol. Entre aspas, mas estudando, né? Observando, acompanhando inteiro, tudo. Isso aí é full time, isso aí tem jeito não. Tem jeito, o tempo todo. E eu, quando surgiu a volta da base da Cabo Friense para Cabo Frio, né? O Wellington, daqui de... Wellington goleiro? É meu amigo, trabalhou comigo no Sampaio Corrêa também. Eu e ele lá. E aí eu vi que ele já tinha um contato mais direto com o Lucas, com o Lucas Trindade, né? Que é o que trabalha diretamente com o André, que tá ali montando a estrutura, né? Criando ali junto com os outros gestores da Cabofriense. E aí eu vi o Wellington Coelho, falei, pô, Wellington, queria voltar pra bola, pô, vê se você consegue me ajudar aí. Que barato. Lógico, irmão, agora. Aí ligou pra ele e tal. Que eles estavam reiniciando, né? Sim. E aí pintou a oportunidade para eu ir pro Sub-20 deles. Sentei com o André, eu, Lucas, André, o Wellington, batemos um papo, né? Falamos de futebol, falamos de tudo. E eles me falaram do projeto novo, um processo, né? Um reinício, a volta da base depois de muitos anos para Cabo Frio. Então a gente sabia ali que muita coisa era um processo, ou melhor, é um processo, né? Igual você falou, de fazer futebol é muito difícil. Muito difícil. E aí eu tô com eles, tô caminhando, tô junto, tô trabalhando de uma maneira, tentando contribuir de alguma forma, mas a gente sabe que o futebol, ele
Ele é tudo momento, né? Ele é tudo momentâneo. Eu sempre falo sobre essa questão do momento. O futebol é muito dinâmico, né? Às vezes as coisas mudam muito rápido. A verdade que é na manhã, no final da tarde já não pode ser, já mudou muita coisa. E dentro dessa trajetória sua também, agora sim, eu sei que o Corinthians é um time que sempre contou com jogadores muito irreverentes, etc e tal. E me ocorreu aqui, eu não vou citar nomes, mas que na história do futebol, você trabalhou com muito atleta, teve muitos atletas do tipo irreverente, do tipo gaiato, né? Certamente. Muita gente. Muita gente. Pode citar? Dá para citar quem foi o zoador, aquele cara irreverente que aprontava? Cara, eu brinco com muita gente. O cara que eu mais gostei de trabalhar, de conhecer, de conviver. Isso a gente era garoto, tudo moleque. Sim, sim. E ele já era consagradíssimo, veterano, né, na cabeça das pessoas, era o Valdir Bigode. Valdir Bigode? Olha. Pô, esse cara abraçou a gente, a molecada, né, ele abraçava a gente de uma maneira, o cara é engraçado, o cara gostava da resenha, gostava de brincar com a galera, piadista, e era um cara... Eu tenho até a oportunidade de falar dele, de agradecer a ele publicamente aqui o que ele fazia por nós, de trazer a gente para perto. Porque aquele momento que o Vasco vivia era muito ruim. Então você perdia jogo, então era molecada ali e tal. E ele era um cara que trazia a gente para perto. Olha. E gostava de brincar, gostava de sacanear, de fazer piada, etc. Cara, e tem sempre aquele também que é do tipo fechadão, sisudo, mas não do lado da maldade. Não gosta de brincadeira, etc. Tem muita gente. Muita gente? Muita gente. Trabalhou com muitos atletas eu sempre fui da resenha também. Eu sempre gostei Mas eu também, eu era mais... flexível. Eu era mais assim, na minha... Eu sempre tentei olhar, ia brincar com alguém, eu ficava sempre preocupado se a pessoa ia gostar ou não, sabe? Então, às vezes eu brincava, eu tinha mais resenha com aquela galerinha ali que era mais íntima, assim, entendeu? Eu não tinha muita resenha, muita brincadeira com todo mundo, de vez de sacanear ou de botar um apelido, porque eu achava que eu estava... De repente, ultrapassando o limite ali. O meio não é fácil, não. Tem hora que os caras pegam pesado o negócio de apelido, etc. Então, eu sei muito bem disso aí. Agora, a gente está chegando na reta final, Wesley, e é muito legal contar com você. Eu acho que a gente vai bater outros papos também, viu? Um detalhe importante também diz respeito aos atletas, né, de um modo geral, que você trabalhou, muita gente, o que você observou, experiência. Hoje, a gente fala muito de seleção brasileira, que hoje tem um treinador estrangeiro, né? O Ancelotti está lá comandando a seleção. Na sua visão, era hora mesmo, o futebol brasileiro já estava precisando mesmo ter um treinador estrangeiro, não te colocando numa situação, sabe, delicada, não é isso. Mas a gente, para conquistar um título mundial, a gente precisa mesmo de uma escola, sabe, diferente, é por aí mesmo. É um assunto delicado e complexo, né? A gente abordar. Vou até adiantar o porquê disso aí. Porque eu vejo porque hoje o cara não tem empresário, ele tem um escritório, ele tem um staff que trabalha por ele. Eu estou falando do atleta. Então, acho que é muita informação, muita coisa na cabeça do atleta, e parece-me que hoje ele está ligado também numa coisa chamada publicidade. Porque qualquer atleta hoje faz propaganda de bet, disso, daquilo, e não sei, parece que os caras não focam tanto, é isso que eu quero chegar. Cheguei lá. Sim. Não focam tanto, sabe, naquele compromisso com uma seleção brasileira, não importa a categoria. Pô, sub-20 outro dia tomou uma goleada da Argentina. E outro dia foi eliminada pela Marrocos. Não passou não passou da primeira fase. Não passou da primeira fase. É essa a minha preocupação. Eu acho que toda mudança, ela precisa, quando você não está atingindo o objetivo, não conseguiu atingir o objetivo com aquilo que a gente teve, eu só acho que nós deveríamos ter dado mais tempo, na minha visão, em termos de mudança de metodologia de trabalho, de tentar ampliar ou aplicar alguma coisa mais direta, algo de um treinador que ele poderia estar
assumir aquele papel ali mais tempo e fazer um trabalho a longo prazo que mostrou que poderia fazer isso nos clubes, de fazer algo diferente em cada clube que passou, mantendo a sua ideia, a sua ideologia. Em algum momento eu sei que ele teve que tentar ser flexível em algumas situações ou não. Eu falo do Fernando Diniz. Sabe, quando fiz a pergunta, certamente eu já imaginava a sua resposta e imaginava que fosse algo com que eu compartilho essa ideia, esse pensamento. Eu vejo grandes treinadores no futebol brasileiro, a gente precisava, sabe, dar o respaldo, quando eu falo a gente, né, a CBF, seja quem for, clubes, dar o respaldo necessário para ele saber implantar o seu sistema, etc. Porque eu acredito muito ainda. Não que eu seja contra quem quer que seja o treinador lá de fora. Pelo contrário, ele é um treinador. Eu acho que esse intercâmbio também ajuda muito. Eu gostaria de estar lá aprendendo. Dar uma oxigenada também no nosso futebol, mas é por aí. Bom, a gente está chegando aqui no final, mas como é que foi a passagem pelo Corinthians? Foi legal? Como é que foi? Porque às vezes a gente, como desportista, acompanha, mas só toma conhecimento daquilo que vaza. Na verdade, foi o auge, assim, né? Todo jogador, ele quer jogar num clube dessa dimensão. De massa, né? Como o Corinthians, uma torcida espetacular, clube, maravilhosa a torcida do Corinthians. Especial, um clube monstruoso, como é o Corinthians, de termos de qualquer lugar que você ia. Todo mundo te conhecia, todo mundo queria estar próximo de você, você ia jogar em todo lugar, aquele ambiente, só que também é aquele ambiente barril de pólvora, né? Eu já ia falar sobre isso aí. O Corinthians parece está em constante ebulição. Não, o copo está sempre cheio. Pingou, derrama. Qualquer pingo era derramado. Derramava o caldo. E o que foi legal no Corinthians, né? Quando eu fui para o Corinthians, a maioria de jogadores tudo jovem. Se você pegar o elenco na época do Corinthians, era tudo moleque. Tinha só que os moleques já indo consagrados. O próprio Tevez, Carlos Alberto, Roger. Se não me engano, os mais experientes daquele elenco ali era o Fábio Costa. É o goleiro, Marinho, Fábio Costa. Marinho, zagueiro. O próprio Betão, que era um líder. O Betão jogou mas jovem, pô. Jogou na Turquia, o Betão depois. Betão jogou na Ucrânia. Na Ucrânia, eu sei que ele foi para a Europa. Betão jovem, todo mundo. Só que já com uma responsabilidade muito grande. Fábio Costa, que até tive com ele aqui tem uns meses, né? Meu parceiro, meu amigo até hoje. E o elenco muito jovem, só que um elenco muito pesado. Então, por exemplo, Marcelo Matos, Wendel. Marcelo Matos. Um elenco maneiríssimo. O Coelho, lateral. Só que, tipo assim, quando eu cheguei no Corinthians, eu não tive tanta dificuldade de adaptação em elenco, porque a maioria deles que estavam ali, a gente já se conhecia. Se não fosse de base, era de seleção. Junto ou contra. Perfeito. O Tevez. Os zagueiros da seleção sub-17 era eu e o Wendel. E ele era o atacante da Argentina. Então a gente teve muito embate contra na base. Na base. O pau cantava. E ele era sinistro, já era. O ataque da seleção da Argentina naquela época era Tevez e Max Lopes. Olha. Aquele que era do Barcelona e tudo mais. Irmão, era o pau cantava. Então aí tinha o Wendel, que era da seleção. Carlos Alberto, que jogou na seleção com a gente de base, mas menos, ele não foi tantas vezes convocado, mas, porque quando ele foi convocado sub-17, ele tinha um problema nas costas e tudo mais. Só que logo depois ele foi um dos primeiros da nossa idade a subir o profissional e arrebentar, explodir e ir embora. Marcelo Matos também era seleção com a gente. Mascherano, da Argentina. Grande Mascherano, facilidade. Então, todo mundo se conhecia aí, o Rosinei. Grande Rosinei. O Rosinei passou o período curto, mas morou no alojamento do Vasco comigo. Então, a gente não tinha... Ou seja, eu estava em casa. Esse é o termo, estava em casa. Eu estava em casa com a galera.
E aí, adaptação tranquilíssima de chegar. Tem o Gustavo Neri também, que já era consagrado. A origem dele, eu acho que é Nova Friburgo. É isso. Então, assim, foi uma passagem muito boa, tanto dentro de campo, por ter ajudado e contribuído de alguma maneira para ser campeão brasileiro, ter hoje a honra de ter meu nome lá naquele museu lá do Corinthians. Isso é maravilhoso. Você for lá atrás do W. Uma conquista que ninguém Você for lá atrás do W lá, tu vai achar o Wesley embaixo. Então, os meus filhos poderem um dia isso é ir lá e ver isso. Então, assim, tinha muitos amigos. A sensação do dever cumprido, fiz a minha parte. Você chega num clube daquela dimensão. E consegue ali passar seu dia a dia no clube, entregar algo importante para o clube, ajudar a entregar algo importante para o clube, aprender a respeitar o clube, aprender a respeitar ali a sua torcida, entender o que os caras passam, etc. Não só a torcida do Corinthians, mas a torcida no geral que acompanha seus clubes aí para fora. A gente sabe da dificuldade que esses caras têm de chegar. O clube em si, dentro daquilo que o clube oferecia, depois virou aí um gigantesco, né, com seu treinamento, hoje com o seu estádio. Maravilhoso. Então, foi uma passagem marcante, assim, não só em termos de ter sido campeão, etc. Não, foi um período de experiências, de conviver com grandes pessoas, entender ali de cada um e poder hoje lembrar deles e encontrar algumas vezes. O Carlos Alberto é meu amigo até hoje, acompanho, não falo diretamente sempre, mas estou sempre vendo a carreira do Coelho, que é um grande treinador também, exatamente. Hoje treinador do Cuiabá Sub-20, entre outros. A gente vai ali mantendo contato, não só com essa galera, mas a minha turma de Vasco, né? Nós temos aqui um grupo da nossa galera que a gente mantém um contato até hoje. Então, assim, a passagem no Corinthians foi marcante por isso. Marcante e vitoriosa. Wesley Pina Gonçalves, eu quero desejar a você todo sucesso nessa carreira, tá bom? Que você consiga nessa carreira o mesmo brilho que você conseguiu como atleta, que você conquiste as mesmas, sabe, formas, né? Que você possa, da mesma maneira que você conquistou muita gente, muitas amizades, que essa carreira como treinador te traga também, te proporcione essa oportunidade de conhecer muita gente, de conquistas também, que isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente trabalha e não vê resultado, mas eu tenho toda a convicção de que você é vencedor. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Queria aproveitar, mandar um beijo para minha família, minha esposa, meus filhos. Agradecer a todo mundo que pôde contribuir para a minha carreira como atleta, os treinadores, o Vasco da Gama, as equipes que passei, Ponte Preta, etc. Agradecer também ao professor Luiz Antônio, cara especial na minha vida, que hoje voltou para onde ele deveria estar, voltou para o Vasco lá para trabalhar como ele é, um cara grande. Torço para que ele cresça e voe. Agradecer ao Rômulo, ao Ronan, a turma do Sampaio Corrêa, que me deu a oportunidade de estar começando lá. E hoje agradecer ao André, agradecer ao Lucas, que me abriram as portas da Cabo Friense, que estão me abraçando de uma maneira bem legal, e eu espero poder contribuir, ou melhor, retribuir para eles ali com trabalho dentro de campo. A gente sabe que nós temos que mostrar resultado. Sem dúvida. Não só principalmente em categoria de base, né? Não só com conquistas e títulos, mas formando ali atletas, formando homens ali, ajudando na formação dos garotos, ajudando ali na formação da metodologia de trabalho do clube, que o clube possa crescer de uma maneira grandiosa. Hoje eu iniciei no Sub-20, Cabo Friense,
fui conquistando ali meu espaço com o André, com a diretoria, com todos ali, fui mostrando o meu trabalho. Quando o treinador, o Luciano Quadros, saiu o ano passado, saiu do profissional, o André e o Lucas, o Ramon, André, Lucas, o Ramon, confiaram a mim o profissional, eu assumi o profissional da Cabo Friense, nós conseguimos ali um objetivo que o clube estava almejando, porque o clube naquele momento a gente não estava tão bem, então chegou um momento que a gente conseguiu faltou um passe certo para trás para o gol entrar e a gente classificar a equipe para a semifinal. Na Copa Rio, fizemos ali uma boa campanha, eliminamos o Boa Vista depois, aqui nos 2 jogos no Nilce Resende, fomos eliminados pelo América. Pelo América. E a gente vai falando, foi eliminado pelo América, o treinador Leandrão. Jogamos junto na Ponte. É mesmo. Jogamos junto na Ponte. Foi ele seguindo a carreira como treinador, estudioso pra caramba também. E, cara, não tem como não torcer pro sucesso do amigo que andou com você, andou com você do lado ali. Então, a gente torce pelos amigos. Não tenho dúvida que a gente leva de positividade, essa positividade volta. E hoje quando acabou o profissional, eu retomei a base. E aí estamos aí disputando a A2, né, do Campeonato Carioca. No sábado, temos um jogo importantíssimo, que é o último jogo da primeira fase. Sim. Nós e Resende. Eita. A gente ali com 17 pontos, Resende com 18 pontos, Pérolas Negras, Olaria e América já garantiram a classificação. Então, esse jogo decisivo, Cabo Friense e Resende brigando por uma vaga na semifinal. Então, desde já sou Cabo Friense. Gente... Então, trabalhando essa semana aí para sábado a gente ali conquistar esse objetivo. Gente, eu quero agradecer aqui imensamente ao Wesley mais uma vez, atendeu um convite nosso, deslocou de Cabo Frio, está com a gente aqui. O pessoal agora tendo a oportunidade de acompanhar. Só para dar um parênteses rapidinho? Por favor. Hoje eu moro em Praia Seca. Vai em Praia Seca? Ah, meu Deus do céu, tá aqui. Gente, aí é um privilégio para nós, né? É um privilégio para a gente. Bom, e agradecer a nossa equipe também, na produção, meu querido Luiz do Vale, jornalista Luiz do Vale, a direção de jornalismo fica por conta da Fernanda Santana, nossa jornalista. Temos também a Duda também, acho que foi a Duda que acertou tudo com você. E da minha parte, meu muito obrigado pela sua companhia e até uma próxima oportunidade.